Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Igor Jasmin e estamos estudando a revista Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, da editora CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 6. A aula da lição de número 6 tem por título O Avivamento no Ministério de Pedro. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Antes de começar a nossa aula, quero aqui novamente agradecer a toda a coordenação do projeto CDcast, do projeto Crente Docente, externalizar aqui a minha gratidão pela vida de cada um, pela vida do professor e pastor Edivanei, minha gratidão eterna ao meu Deus também. Vamos começar agora a nossa lição bíblica de número 6. A lição tem por texto base, ou a leitura bíblica básica dessa lição, encontra-se no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo de número 2, versos 14 ao 24. O texto áureo encontra-se em Atos 2,14 e nós faremos a leitura desses versos. Então, Atos capítulo 2, versos 14 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar ao grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aqui nós vamos introduzir a lição, e nessa lição nós vamos ver o protagonismo, nós vamos entender como o apóstolo Pedro, que é considerado um dos mais destacados discípulos de Jesus, o apóstolo Pedro que outrora havia negado Cristo e que se tornou um dos maiores apóstolos do Novo Testamento,
um dos discípulos mais destacados de Jesus, que vamos ver em dois momentos da sua vida. No primeiro momento, antes de ser batizado no Espírito Santo, ele se apresentava como um homem impulsivo, como um homem que era voluntarioso e tinha uma certa debilidade espiritual. E num segundo momento, nós vamos enxergar um novo Pedro após o dia de Pentecostes, em que esse homem foi transformado, ele se tornou um homem cheio de unção, ele foi revestido de poder, e esse poder foi um poder que veio do alto. Nós vamos ter preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Vamos entender dessa lição que existe uma verdade prática. E ela vai nos trazer, essa lição vai nos trazer como verdade prática, que a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento, como nós estudaremos a partir da vida do apóstolo Pedro. Iniciando então essa lição, nós vamos enxergar duas atitudes de Pedro. Inicialmente, certo dia, Jesus perguntou aos seus discípulos a respeito de como as pessoas o enxergavam, como as pessoas o identificavam. E essas pessoas deram diversas, variadas respostas à pergunta, ao questionamento de Jesus. E traria aqui agora algumas respostas, em que uns diziam que Jesus era João Batista, outros que era Elias, ainda outros que era Jeremias, e também existia uma classe de respostas que identificavam Jesus como um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes aos seus discípulos a respeito da opinião deles, da opinião daqueles que estavam mais próximos da sua vida. Perguntou o que eles achavam, o que eles identificavam, o que eles acreditavam ser a identidade de Jesus. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente. Pedro se colocou então como o pioneiro em dar uma resposta. E ele fez a seguinte declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, certamente, Pedro se sentiu gratificado, ele sentiu certa gratidão e até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a respeito da sua resposta segundo a indagação de Jesus. Então ele se sentiu até mesmo lisonjeado ali com a resposta que Jesus entregou para ele diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, esse acontecimento, Pedro ele recebeu uma reprimenda, ele foi então reprimido pelo próprio Jesus. Nosso Senhor Jesus havia dito que ele iria para Jerusalém e que haveria de padecer, de sofrer nas mãos dos religiosos, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Em seguida, o próprio Pedro, que havia dito que Jesus era o Filho de Deus, retrucou a Jesus dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, de modo nenhum
Jesus iria padecer necessidade de acordo com a visão de Pedro. De certa forma, Jesus respondeu prontamente a Pedro da seguinte forma: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Essa passagem encontra-se em Mateus 16, verso 23. Como deve ter sido desconfortável, então, se pararmos para pensar como Pedro se sentiu, no desconforto em ouvir uma resposta tão pesada do próprio mestre, uma resposta que o havia reprimido após uma palavra de aprovação. Um outro ponto é que nós vamos enxergar na vida de Pedro é que Pedro, antes do dia de Pentecostes, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Esse episódio foi revelador e foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus. E Jesus lhe disse, assim que Pedro falou que não negaria, Jesus o respondeu que ele o negaria por 3 vezes. Isso está em Mateus capítulo 26, versos 31 a 35. A primeira vez negou diante de uma criada. A segunda, diante de outra criada que o dissera que o vira com Jesus ou que o vira com o Mestre. E, por último, pela terceira vez, Pedro negou a Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Nós vemos essa passagem de maneira respectiva no capítulo 26, versos 69 a 74. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento, como podemos ver no mesmo capítulo, no verso de número 75. Nosso Senhor, o próprio Jesus, todavia, não o desprezou. Pelo contrário, quando Jesus ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa notícia a seus discípulos. E o nome de Pedro foi destacado, como podemos ver em Marcos 16, verso 7. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Deus tem poder para pegar aquela pessoa que está espiritualmente fraca, que está insegura, que até mesmo por vezes apresenta uma desconfiança da própria palavra, e tornar essa pessoa fortalecida no seu espírito, na sua presença. Fazendo então um resumo, nós podemos compreender que nesse primeiro momento o Espírito Santo transformou o Pedro, que até então era espiritualmente fraco, em um apóstolo grande e reconhecido, um apóstolo destacado, um apóstolo, digamos que até mesmo singular, do Evangelho de Cristo. Então nós podemos continuar esse estudo sobre a vida de Pedro e chegaremos então na vida de Pedro, no momento em que Pedro é transformado pelo Espírito Santo, após a descida no dia de Pentecostes. Então nós vamos começar a enxergar o batismo de Pedro no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro se tornou outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Isso nós podemos ver Atos capítulo 2, verso de número 18.
do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Agora, olha que interessante. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os seus ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, chegavam a indagar-lhe a respeito do que deveriam fazer. Olha a transformação do Espírito Santo que o Espírito promoveu na vida do apóstolo Pedro. Esse mesmo Pedro que há pouco tempo havia negado a Jesus e então ficou conhecido como o apóstolo que o negou. Bom, continuando, Pedro concluiu sua calorosa pregação que apelando para que se arrependessem, ou seja, ele fez um apelo para que as pessoas sofressem, as pessoas se colocassem na condição de arrependidos, que as pessoas passassem pelo processo de arrependimento e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Isso está em Atos 2,38. Qual foi o resultado dessa pregação? Esse resultado foi expresso em números pela própria Bíblia, que diz que quase 3.000 almas foram batizadas no dia dessa pregação. Isso em Atos 2,41. Agora nós vamos enxergar uma passagem em que Pedro ele cura um coxo. Então, juntamente com João, Pedro chegou então à porta formosa do templo em Jerusalém. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, que muitos pregadores a utilizam para ministrar a mensagem de Deus sobre as nossas vidas. Então, os dois apóstolos viram um paralítico que estava pedindo esmola nessa porta, na porta formosa no templo em Jerusalém. Em lugar de dar-lhe o que pedia, ou seja, em lugar de dar uma esmola para o paralítico, Pedro, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, em nome de Jesus Cristo. O que aconteceu foi que imediatamente, de uma maneira muito rápida, o homem foi curado, entrou no templo e estava saltando e louvando a Deus. Isso gerou um grande espanto entre os que estavam ali. Nós vemos isso na passagem de Atos, capítulo 3, versos 10 e 11. Logo após isso, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo. Atos 3, verso 16. Então, nós enxergamos que Pedro havia sido avivado também em outras ocasiões. Nós podemos ver, por exemplo, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro, que foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo. Isso está escrito em Atos, capítulo 4, versos 1 a 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo próprio sumo sacerdote da época sobre com que autoridade eles faziam tais milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Atos 4, versos 6 a 11. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Essa passagem
vai mostrar que os apóstolos, enquanto oravam, o lugar físico chegou a tremer. Isso está em Atos 4, versos 29 a 31. Agora, em Lida, houve um grandioso avivamento. Por quê? Quando Pedro chegou ali, ele orou por um homem que se chamava Enéas, que estava paralítico há 8 anos, e Enéas foi curado. Por isso, houve muitas conversões ao Senhor. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Essa passagem, nós podemos ver, essas duas passagens, de maneira respectiva, no capítulo 9 do livro de Atos, a partir do verso de número 34 ao verso de número 42. De uma maneira resumida, até aqui, o que nós enxergamos e podemos entender? O que nós podemos fazer como um resumo? Bom, o avivamento do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro foi notório em muitas ocasiões, e isso deu uma base, fundamentação, para que as pessoas pudessem enxergar e entender que a vida de Pedro, que até então era um homem impossível e que tinha uma debilidade espiritual, agora estava sendo um canal de bênçãos, estava sendo uma ferramenta nas mãos de Deus. E agora então, como o apóstolo Paulo, aquele enviado às nações, às pessoas das suas cidades próximas, esse homem, esse apóstolo, agora estava realizando sinais e maravilhas em nome de Jesus. Vamos falar também um pouco sobre a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Então, a igreja atual e o Pentecostes, existe uma relação. E o Senhor Jesus previu que, antes da sua volta, ou seja, antes da sua segunda vinda, ele ocorreria ali uma grande falta de fé. Aconteceria no mundo uma grande escassez de fé. Daí viria a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso está em Lucas, capítulo 18, verso de número 8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. É uma necessidade gigantesca, uma necessidade imensurável. Nós não podemos descartar a necessidade de um avivamento bíblico pautado na palavra. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes, nós, aqueles que cremos em Deus, buscarem o derramamento do Espírito Santo, assim como foi no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, verso de número 1. Vamos entender agora os tempos da multiplicação da iniquidade em que Jesus nos alertou aos seus discípulos, e nós, através da revelação que nos foi passada pela Bíblia, Jesus fez esse alerta aos seus discípulos para as principais características ou principais sinais dos fins dos tempos, que nós enxergamos como também o estudo da escatologia. Então seria as características, os sinais dos fins dos tempos. Será uma época que terá uma marca pela multiplicação da iniquidade e também do esfriamento do amor. Entretanto, todavia, o Senhor Jesus também fez uma previsão. Ele previu um sinal. Que sinal era esse? Um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Podemos ver isso em Mateus, capítulo de número 24, versos 4 ao 14. Nesse sentido,
para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, nesses tempos difíceis, como o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Bom, nós não podemos esquecer também que a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, que é contada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 1 a 13, mais especialmente, tratando de maneira específica as 5 prudentes, as 5 virgens prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus e ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo, Efésios capítulo 5, versos 26 a 27. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também nós hoje avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, um resumo sobre essa nossa terceira etapa, essa nossa terceira parte da lição, é que o avivamento espiritual, ele se trata de uma necessidade. Nós precisamos do avivamento. Nós dependemos de ter experiências com Deus, de ter manifestações de Deus, do Espírito Santo em nós e através de nós. Portanto, o avivamento ele se trata de uma necessidade. E essa necessidade, ela não é uma necessidade que pode esperar, não. É uma necessidade imediata. Nós precisamos fazer isso hoje, precisamos viver hoje, agora, nesse momento. Nós precisamos ser avivados espiritualmente, exatamente nesse momento, de maneira imediata. Da igreja que guarda, então essa necessidade ela é imediata da igreja, ou seja, da minha parte, da sua parte, que aguarda de maneira esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Agora, concluindo a nossa lição, nós podemos enxergar no ministério do apóstolo Pedro a mudança completa, a mudança de maneira integral, após ser revestido do poder de Deus, pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Antes desse dia de Pentecostes, Pedro não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas após esse dia, passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, cheio de unção, de sabedoria, de poder, para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Eu queria agradecer a você, ouvinte, você, caro ouvinte, que ficou até esse momento ouvindo a nossa lição. Quero te agradecer. Quero pedir que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida, que Deus possa fazer com que essa palavra ela venha a ser internalizada no seu coração, ela venha a ser fundamentada, que ela venha a ser o alicerce, a palavra ela venha gerar na sua vida um verdadeiro avivamento, uma fome de Deus, ela venha gerar uma sede por viver manifestações de Deus, por ser um instrumento de Deus na terra, para pregar a palavra com poder, graça, ousadia, sabedoria, com unção, que a sua vida venha manifestar dons espirituais, que a sua vida venha a ser como uma verdadeira árvore frutífera plantada junto a ribeiros de águas vivas,
e que você possa viver em Deus coisas que o seu pensamento, que a sua mente nem sonhou. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu quero convidar você a seguir o perfil do Crente Docente no Instagram. É só digitar @crentedocente. É o nosso perfil. E no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente. Ative as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. E aqui nós encerramos. Fica com Deus e um grande abraço.